Fala, galera! Hoje eu vou falar sobre um tema mais tenso, assim, mais dramático, que são livros que tocam a alma. Vai pensando aí qual livro que mais te deixou emotiva, te fez chorar, te fez, assim, não esquecer daquele personagem, sabe aquele livro inesquecível? Assim, tem vários. Tem livros que são mais profundos, densos, tem uma história mais complexa do dia a dia, às vezes da realidade, que faz você ficar maravilhado com a história, encantado, ou às vezes muito irritado, estressado, mas aquilo te marca de uma tal forma que você não consegue esquecer. Às vezes você está fazendo uma atividade do dia a dia, ou então viu um quadro e lembra daquele trecho do livro inesquecível, ou então você passa por uma situação parecida com aquele livro. E eu separei aqui alguns livros que marcaram a minha vida, me fizeram chorar e também me deixaram muito angustiada, irritada. O primeiro livro que eu escolhi é da editora Intrínseca. Eu acho que tem uns 2, 3 anos que eu li esse livro. Ele é bem assim, como é que eu vou dizer? Ai, não sei explicar, mas ele é dramático. Eu vou ler a sinopse pra vocês vão entender um pouquinho melhor o que eu tô falando. Ele é dramático, ele é tenso, ele é intenso, porque trata de relações familiares. E foi uma coreana que escreveu. Então, uma visão diferente do que a gente está acostumado, de livros norte-americanos, livros ingleses, ou então livros brasileiros, assim, é uma visão oriental. Já é um pouco mais diferente. É interessante ver essa relação de família. A questão da mãe que está desaparecida nesse livro, como as famílias se estruturam, como as famílias às vezes perdem o laço, porque cada um vai seguindo a sua vida. Então, esse livro me marcou bastante por conta disso, porque ao longo da história, os próprios filhos dessa mãe que está desaparecida vão descobrindo a ausência deles na vida dela, a ausência dela na vida deles, e assim, que às vezes a distância só piorou a família e eles vão acabar se aproximando no final, diante de uma tragédia. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Por favor, cuide da mamãe, conta a história de Park Son-yeol, moradora de uma aldeia no interior da Coreia do Sul e mãe de 5 filhos já crescidos. Ela desaparece ao chegar a Seul para visitá-los. Como fez a vida toda, o marido com quem Park é casada há mais de 50 anos simplesmente supôs que a esposa o seguia e a deixou para trás de uma estação de metrô. Essa é a última vez que Park é vista. Então já tem a questão da convivência da esposa com o marido que já não aguenta mais a mulher e ela que não tem muito contato com os filhos. Eles moravam numa casinha assim no interior e tal, não eram ricos, tinham problemas financeiros. A mãe sempre criou com muita dificuldade os filhos e essa questão toda vai ser mostrada no livro no momento que os filhos vão procurar pela mãe e vão se descobrindo, vão descobrindo os defeitos, vão descobrindo os problemas da família, assim, coisas seríssimas que ninguém imaginava. E o interessante desse livro é isso, você vê as relações e vê que às vezes muitas relações são de papel, assim, que a gente não imagina, a gente pensa assim, minha família tá lá no canto, eu vou continuar vivendo minha vida aqui, ou gente que se muda, não dá atenção pra mãe, pro pai, e deu pra perceber que 50 anos de casados, então já era um casal idoso. Então é interessante ver essas relações. Enquanto a procuram pelas ruas da cidade, o marido e os filhos relembram a vida de Park Son-yeol e repassam mentalmente tudo o que não disseram a ela. Aquele famoso eu te amo antes de acontecer alguma tragédia que todo mundo esquece de dizer. Tem gente que vive todo dia com a pessoa e não consegue demonstrar um gesto de carinho, sabe? Incapaz, já tão estressado, tão cansado do trabalho, do dia a dia, do estudo, que não chega e abraça o pai, abraça a mãe, dá um beijo no irmão. Isso faz muita diferença. Parece que não, porque às vezes tem gente que não gosta de toque, não gosta de contato, mas faz muita diferença na vida das pessoas. Vocês não têm ideia, eu tenho certeza que faz. Tenho certeza que seu pai e sua mãe adorariam receber um beijo e um abraço de você nesse momento, depois desse vídeo. Sai beijando a família depois do vídeo. Por meio de vozes, começamos a entender os desejos, as dores e os segredos de uma mulher que ninguém nunca conheceu de verdade. Ninguém nunca parou para prestar atenção nos desejos dessa mãe. Tudo a mãe que servia a eles, mas eles não estavam nem aí pra mãe, sabe? Tipo, minha mãe cuida de mim, por que eu preciso saber o que a minha mãe pensa? E o marido, por que eu preciso saber o que a mulher pensa? É uma questão bem complexa, bem irritante e bem chata, sabe? A mulher também tem voz, só que nessa questão, assim, ela já era antiga, então tradição cultural não tinha voz. Ninguém queria saber. E à medida que o mistério dos seus desaparecimentos se desenrola, deparamos com um enigma ainda maior comum a todas as mães e filhos.
como o carinho, a exasperação, a esperança e a culpa somam-se para dar origem ao amor. Então, esse livro é brilhante, é um livro singelo, mais intenso, bonito. Nota-se que a capa, assim, ela tem um estilo oriental, é muito bonito. Eu recomendo esse livro, ele vai modificar a sua alma. O próximo livro que eu escolhi já virou filme. Na época que ele foi lançado, todo mundo falava desse livro na internet, nos blogs, nas redes sociais. E apesar de ter visto vários spoilers na época, eu fui ler o livro de coração aberto, sem saber o que ia acontecer no final. E eu não vou falar pra vocês, prometo, juro, podem ficar tranquilos, que é Um Dia, do David Nichols. A história de romance mais fofa que eu já li. Eu achei muito legal, muito interessante, porque o Dexter e a Emma são muito amigos, eles passam por vários problemas, várias situações do dia a dia, e mostra, assim, que apesar de você amar muito a pessoa, isso não significa que você vai ficar com ela o tempo todo e que vai dar certo, que você vai casar, vai ter 1 milhão de filhos. Não! O Dexter não estava preparado pra Emma, a Emma não estava preparada pro Dexter em várias situações, em vários momentos. E quando eles finalmente ficam juntos, eles têm uma vida muito boa, se curtem, sabe? Tem aquele amor intenso. E é bem interessante. O Dexter casa, o Dexter tem filho, e a Emma tá lá vivendo sua vida, ela vira escritora, ela escreve livros. E o amor dos dois, tanto de amigo como de namorado, ele continua, ele persiste, ele existe. Mas os conflitos da vida acabam atrapalhando a relação dos dois, e eles vão passando anos e anos, assim, com aquele amor, com aquela amizade, às vezes sem entender esse sentimento, mas sempre existiu um carinho muito forte de um para o outro. 15 de julho de 1988. Emma e Dexter se conhecem na noite da festa de formatura. Amanhã, eles seguirão caminhos diferentes. Mas onde estarão nesse mesmo dia 1 ano depois? E nos anos que se seguirem? Então, essa história, assim, eles, nesse dia, 15 de julho, eles sempre se encontram, sempre se comunicam e sempre fazem alguma coisa juntos, assim, podem estar em qualquer canto, nem que seja por Skype, telefone, eles fazem alguma coisa juntos. Eles são amigos, depois desse dia, eles começam a falar e tal. Mas a vida, em alguns momentos, separa os dois, então é principalmente nesse dia, 15 de julho, que eles sempre marcam pra se encontrar. Às vezes, quando não dá um, lembra do outro, porque tem uma época que eles vão ficar brigados e tal. E esse livro, eu acho que mostra a essência do amor, mostra a realidade de um romance. Porque muitas vezes a gente fica sonhando com um conto de fadas que, vou arrumar um príncipe, vou ficar a vida toda, não vai ter problema nenhum na minha vida, vou ter uma vida perfeita e acabou. Não, gente, eu vou tirar essa ideia da cabeça de vocês, porque não é assim, não existe casal perfeito e vida perfeita. Você vai passar por muitos obstáculos na sua vida, principalmente no amor, e você vai ter que aprender a superar eles e ir se superando, se conhecendo, se amando. E esse livro mostra muito isso, que apesar de todas as tragédias, todas as confusões, todos os obstáculos que o casal teve que enfrentar, eles conseguem ter um momento de muito amor juntos, e isso, assim, é maravilhoso, é muito bonito de ver, marcou a minha vida essa história, principalmente por causa do final, que foi chocante, e eu recomendo muito a leitura de Um Dia, e também recomendo o filme. O próximo livro é tipo um clássico do autor, todo mundo conhece esse livro, é um livro famosérrimo. Engraçado é que o autor até comentou um dia numa entrevista que ele gostaria muito de reescrever este livro, porque ele já, depois de ler, depois de tanto tempo de publicado, ele achou vários erros, mas não, Zafon, não reescreva A Sombra do Vento, porque nós amamos a sua história, o seu livro e todos os personagens. É uma leitura densíssima, não sei nem se existe essa palavra, mas A Sombra do Vento é uma leitura tensa, é uma leitura densa. Ele fala muito sobre livros, sobre aquele universo de biblioteca, livraria de antigamente. Ele fala sobre morte, sobre tragédia, dá conselhos sobre a vida, filosofia. Ai, eu amei a história desse livro. Só que eu aviso, não é um livro que você pega e lê numa tarde só. É um livro para você ir digerindo aos poucos, lendo aos poucos, se maravilhando com os trechos, com as palavras, com as lições de vida dos personagens, com cada detalhe. É um livro para ser, assim, degustado com prazer. E é um livro que vai ficar para sempre na sua memória e no seu coração. Eu tenho certeza, já vi várias pessoas comentando desse livro, porque ele é muito bom mesmo. Vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem. Numa madrugada de 1945, em Barcelona, Daniel Semperé é levado por seu pai a um misterioso lugar no coração do centro histórico, o Cemitério dos Livros Esquecidos. Lá o menino encontra A Sombra do Vento,
Livro maldito que mudará o rumo de sua vida e o arrastará para o labirinto de aventuras repleto de segredos e intrigas enterrados na alma obscura da cidade. A busca por pistas do desaparecido autor do livro que o fascina transformará Daniel em um homem ao iniciá-lo no mundo do amor, do sexo e da literatura. Eu não falei que ele era marcante? Porque vai mostrando a passagem de um homem, vai mostrando uma coisa meio de detetive, porque o Daniel vai tentar descobrir o que aconteceu com o autor e tal, vai passar por sufocos, aventuras, e tudo por conta de um livro, por conta de um amor aos livros, porque ele já cuidava da livraria, acho que o pai dele tinha uma livraria, e também por conta do amor e do mistério em torno desse livro. Vou ler um trechinho aqui no final que eu achei interessante. Em sua investigação aparentemente inocente, Daniel percorre as praças e cafés do bairro gótico, as Rambas e o Tibidabo, e adentra os mistérios e segredos mais obscuros de Barcelona, vivendo uma história épica de assassinato, magia, loucura e amores proibidos. Logo entenderá que se não descobrir a verdade sobre Julian Carrax, ele e aqueles que ama terão um destino terrível. Esse livro é muito bom, ele é muito marcante, ele é interessante e vai fazer você crescer na vida com muitos ensinamentos que tem aqui.